Ajuda aí lá. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos acompanham. O motivo da minha fala aqui hoje toca em 3, 4 assuntos. O primeiro deles, eu fui solicitado, como eu tenho um blog de notícias na cidade, por pessoas, familiares de pessoas que portadores de necessidades especiais, autistas, pessoas acamadas, donos de cães, de gatos, sobre a questão que tange a questão dos fogos de artifício com barulho e as alvoradas com tiros de cravinote. Então, eu fiz uma matéria recentemente e tive conversando com alguma dessas pessoas e a gente teve um conhecimento que teria dado entrada nessa casa de leis, se não me engano, na legislatura passada, nos bastidores, uma discussão de criar esse projeto de lei que proibisse, assim como foi feito recentemente em Vianópolis, né? Lá foi votada essa lei que proíbe os fogos de artifício com barulho, bem como aí similares, esses tiros de cravinote. E os relatos que eu tive das pessoas, por exemplo, eu acho até bonito, assim, e é louvável, tem atitude de muita gente que quando é período de festa da PAI, dos lar dos idosos, de falar de apoiar, é muito bom, o principal essa atitude de apoiar. Porém, é um contrassenso. Por exemplo, eu tenho relatos de pessoas têm filhos com portadores de paralisia cerebral, autistas, que às vezes tiveram vários meses, anos, para conseguir uma evolução no quadro clínico, na saúde desses filhos, e às vezes na PAI, em outros órgãos particulares, e de repente com uma alvorada dessa de cravinote aí, cai tudo por terra. As pessoas vítimas disso passam mal, né? Passam mal e convulsões, relato de convulsões, de ficar nos meses seguintes passando mal, altera o comportamento dessas pessoas, né? Então eu acho um contrassenso, às vezes, vir fazer aquela coisa bonita, estamos ajudando a PAI, estamos ajudando eu ajudo, né? E de repente permitir, em pleno 2025, tradição, tiro de cravinote, tradição, mas não comporta, a realidade é outra. Sempre teve esse tipo de problema, mas hoje tem mais essa questão do autismo, né? Dessas crianças portadoras e das pessoas idosos, os animais, né? Relatos de animais que morrem, que dão taquicardia, que morrem. Então, uma tradição, eu sou a favor das tradições, da história de Silvânia, sou o primeiro a defender, mas esse caso aí dos cravinotes, dos fogos, centenas, milhares de municípios brasileiros têm feito leis proibindo isso. Vianópolis foi o mais recente. Pois não, vereador? Cristiano, eu tenho que ausentar da sessão, mas eu quero falar para você que o autor do projeto é meu, e está em estudo. Como é um projeto que vai mexer com muita gente, é um projeto polêmico, eu deixei para esse semestre, porque eu tenho que ouvir a população, ouvir você e todos os vereadores e a população de Silvânia. A minha intenção é de fazer não só uma, mas várias audiências públicas para ouvir o pessoal e talvez no futuro aí, ter que colocar até em votação para ver se nós, contra os fogos de artifício, seria maior. Porque eu já tive várias indagações da comunidade, uns a favor e outros contra. E eu quero te parabenizar, agradecer por você trazer esse projeto em discussão, mas eu vou aguardar você nas nossas audiências públicas e você possa manifestar também. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E outra questão seria a questão do som automotivo.
Pois não, Sobre o presidente. Penútil, eu acredito que é nesse assunto. Então, antes do senhor passar para outro assunto, a vereadora Alba acho que quer também fazer uma intervenção e falar sobre isso. Pois a não, gente não perde o foco. Boa Vereadora Alba, tarde. por favor. Boa tarde. Cristiano, no ano de 2023, eu, vereadora Tatiane e vereadora Rosimeire Aparecida de Godoy, nós propusemos aqui o projeto de lei que está até aqui nas minhas mãos, projeto de lei número 29, de 15 de maio de 2023, com esse intuito. E o intuito não era acabar com as festas religiosas, com a tradição de Silvânia, mas sim regularizar, chegar no consenso de forma que mantém-se a tradição, de forma a não prejudicar quem realmente sofre com tudo isso. Nós até colocamos no corpo do projeto aqui toda essa situação, na justificativa, e infelizmente, neste período que o projeto deu entrada, nós não conseguimos nem realização de audiência pública. Eu não fazia parte das comissões, então esse projeto foi para o arquivo, nós não obtivemos apoio da comunidade nesse sentido, motivo pelo qual ele foi arquivado. Então, nós não conseguimos, com força política nessa casa, colocar o projeto para subir para o plenário e ser votado, nem mesmo a realização de uma audiência. Eu espero, vereador, já não está aqui agora no momento, que este ano a gente consiga, sim, quero colocar também à disposição dele, né, enquanto autora desse projeto aqui do mandato passado, eu comungo da necessidade que a gente tem enquanto pessoas que necessitam trabalhar a empatia, o se colocar no lugar do outro, a gente verificar uma solução para essa questão que tem acontecido no município. Então, me coloco à sua disposição, coloco à disposição do vereador Jário, que disse que já tem um projeto nesse sentido também, para a gente sentar, somar forças, né, fazer a realização da audiência pública, ouvir a comunidade e depois aí a gente tomar, sim, uma decisão enquanto legisladores, somos capazes de mudar aí essa história quanto às questões levantadas pelo senhor. Obrigada, presidente, e eu estou à disposição, tá, para qualquer coisa. Presidente, Vereadora Tatiana também. se me permite, só dizer também que nós temos esse projeto de lei desde o ano passado, mas nenhum vereador, é importante destacar que nenhum vereador impediu com que o projeto subisse, foi questões de discussões mesmo sobre o mesmo. E eu entendo muito, inclusive tem na família uma criança autista que entende esse incômodo, a perturbação, mas eu também entendo o lado cultural. Então, acho que nós temos que fazer isso mesmo, promover a conversa, promover as discussões, as audiências públicas, chegar no consenso. Eu até pensei, talvez, regularizar ali, Alvorada, 30 minutos, com horário marcado na prefeitura, sem passar, sem diminuir. Sim, é uma sugestão que talvez eu estou dando, não estou dizendo que vai ser assim, mas com uma autorização, com um bombeiro fiscalizando, anúncio prévio, sem começar esporadicamente um horário e terminar só tal horário. E são inúmeros outros sons que incomodam também. Lá no São Sebastião mesmo, a gente está com um bar na porta da minha casa que fica lá até 3 horas da manhã. Minha mãe não dormiu nada esse fim de semana. Então, assim, são inúmeras outras questões que nós temos que pontuar e olhar, mas nós temos sim que olhar, nós temos sim que discutir sobre isso. É um assunto que já desde o ano passado a gente vem falando sobre isso. Inclusive, nós fomos procuradas, e hoje é da minha pauta aqui, até conversei com o prefeito hoje de manhã. A minha pauta aqui também hoje, Cristiano, é propor uma audiência pública para discutir uma casa do autismo, ou alguma coisa nesse sentido. Daí vem junto com essa pauta, essa questão do barulho. Então, é muito mais amplo, muito mais coisa, e estou à disposição. Acho que nós temos sim que conversar, mas eu acho que nós temos também que olhar os dois lados, mas sem incomodar e atrapalhar o outro também. Então, é muito complicado, mas a gente tem que conversar. E essa discussão que você trouxe é muito importante, e nós temos que marcar as audiências, escutar, entrar no consenso, para que meu direito também não interfira no direito do outro, e assim a gente trabalhar da melhor forma de atender aí toda a população. É isso. Inclusive, pois não, presidente? Só corroborando com a fala dos meus pares, essa questão eu fui procurado, também até falei na Rádio Rio Vermelho que eu tinha intenção, o vereador Jarim foi antes de mim, logo após o Jarim, eu nem tinha conhecimento desse projeto anteriormente, quando estava ciente dos projetos dessa casa, não estava acompanhando, mas, todavia, eu até falei na rádio que seria um dos projetos que eu queria colocar, iria fazer uma parceria com o vereador Jairo Gomes. Só que eu acho que nessa questão, nessa visão que foi bem colocada aqui, de um consenso,
porque nós também temos que olhar para essa questão da cultura, precisamos sim, mas nós não podemos, por exemplo, até disse na rádio, olha, eu acho que a alegria de alguém não pode ser a tristeza do outro. Eu acho que enquanto, para mim, ficar feliz, eu fazer o outro ficar triste, eu fazer o outro sofrer, eu acho que talvez é preciso se repensar. Então, assim, eu acho que nós precisamos de repensar muitas questões. É uma questão que eu até colocava, olha, como que eu, como um pastor evangélico, vou colocar um impedimento numa cultura católica que nós temos que entender, não é? E eu até colocava, olha, nossas igrejas também faz barulho, na verdade. Então, por isso que tem que ter um consenso, tem que ter uma conversa. Eu acho que nós não podemos ficar parados nessa temática, porque, igual eu falei, enquanto tem uns alegres, tem outros que estão passando, sofrendo, seja animais, seja autistas. Queria até já adiantar aqui para todos vocês aqui, que nós vamos ter uma audiência pública aqui em Silvânia, não sei se vai ser nessa casa, já está agendada para o dia 17 de setembro, para falar sobre o autismo. Já está agendado o vereador Hamilton, que é o vereador de Anápolis, que tem uma casa lá do autismo e tudo. Então, assim, ele já agendei com ele essa data, porque essa data ele pode vir. Então, com certeza, vai entrar nessa temática também essa questão de fogos dos artifícios. Todavia, reafirma aqui, eu acredito que o caminho de proibição total, eu acredito que talvez não seja um bom caminho para agora. Eu acho que o caminho melhor é esse, sentar, verificar, regulamentar, principalmente pelo menos essa questão das tradições, né? E rever toda a situação. Por isso que precisa de conversar, audiências e tudo mais. Obrigado, retorno a palavra. Senhor presidente, eu entendo o posicionamento dos senhores até como representantes dos cidadãos, né? Que a gente tem o executivo, mas tem vocês que são legisladores, criam as leis e são fiscalizadores. E o motivo que eu estou aqui hoje, até agradeço a receptividade sobre o assunto, mas eu penso assim que, como eu falei, se for pesquisar milhares de cidades brasileiras, Balneário Camboriú, que faz festa, réveillon, festas de Réveillon e tudo mais, já proibiu esses fogos com barulho, são agora efeitos visuais, e isso se espalhou pelo Brasil inteiro, e aqui mais próximo de nós, Vianópolis, tem esse exemplo que foi proibido. Eu venho de família católica, tenho a minha convicção espírita, e respeito as outras religiões, mas quando os senhores e as senhoras falam de um meio termo, eu acredito que se está trazendo um mal para a população, até entra nos outros assuntos que eu queria tocar aqui com vocês, até porque eu sou muito procurado pelo meu blog, né? E o próprio nome do blog diz Olhar Cidadão Silvaniense. Então eu acho que se está causando um mal é como eu relatei. Eu colhi informações de pessoas que têm autistas na família, que trabalhos que foram desenvolvidos por vários meses, anos, às vezes cai por terra, tem que recomeçar devido a esses problemas com barulho que acontece, de atrapalhar sono, de pessoas que têm paralisia cerebral, que está ali às vezes naquela situação, e às vezes as pessoas ficam até com vergonha, com medo até de se manifestar sobre essas questões. Então acho que quem de direito está para defender o cidadão tem que tomar uma atitude. E a outra questão que eu ia falar com os senhores e as senhoras, a questão do som automotivo, que está voltando a perturbar. Ele tinha parado um tempo por umas ações aí no passado, e agora está voltando e incomodando muito. E eu tenho relatos, além do som automotivo, som de residências alto, de pessoas idosas, por exemplo, que às vezes vai reclamar, e esse pessoal essas vítimas recebem pedra no telhado e tudo, e vivem sem um respeito ao seu direito à propriedade, ao direito ao sossego público, né? E isso está voltando a acontecer nas ruas aí, em bairros, né? Principalmente nos bairros periféricos da cidade. Está acontecendo muito esse problema do som automotivo, que eu acho que é proibido por lei, né? A legislação fala, se os senhores não conhecem, que
o som que estiver saindo para fora do carro, antigamente usava-se o decibelímetro para isso. Hoje, só do agente fiscalizador, do policial, tudo, um fiscal, perceber esse som saindo para fora do carro, já cabe as ações, né, para coibir isso. Então, que os senhores pudessem olhar isso também com carinho. E outra questão são os motoqueiros, né, que está tendo um problema muito sério em Silvânia, já vem há algum tempo. A falta de respeito no trânsito. Eu me recordo e falo, acho que alguns de vocês aqui, da época do Major, que entrou o Major Paz aqui, porque teve uma ação anterior, onde foi feita uma troca de comando, e se melhorou muita coisa na área da segurança pública em Silvânia. E essa questão aí, eu acho que é segurança pública também, porque recentemente, há poucos meses atrás, o cidadão estava saindo com a caminhonete dele, que ele lutou para conseguir, um S10 saindo ali da Copercil. De repente, um indivíduo de uma roda só, carrega aquelas coisas ali nas costas, né? Veio e entrou no meio da caminhonete dele. Ele olhou para baixo. De repente, a hora que ele olhou para cima para seguir, a moto já apareceu do nada, porque eles andam em alta velocidade, vindo do lado do Dom Emanuel, e colidiu com essa caminhonete. E o relato desse cidadão é que ele ficou no prejuízo de R$ 4.500, porque ele teve que arcar do bolso dele, porque ninguém quis pagar nem nada. E além disso, relatos de pessoas que foram atropeladas aí, e a gente vê muitos condutores aí que usam motocicleta para prestar serviço, andando na contramão, saindo normalmente, como se fosse normal, parando em cima de calçada, travando o trânsito em cima de calçada, atalhando em canteiro, sabe? Provocando os outros motoristas com aceleração atrás, com buzina. E se eu for enumerar aqui os mais absurdos, e infelizmente não tem fiscalização para isso. E é o meu direito, o direito do outro que está em jogo. O direito de poder andar, trafegar, sem ter essas intercorrências, risco de ser atropelado, de causar um acidente maior. Então, acho que um exemplo, não sei se é do conhecimento dos senhores, lá no Piauí, que para a gente julga que é um estado mais atrasado, a Secretaria de Segurança Pública está fazendo uma ação lá, onde esses indivíduos que ficam empinando moto e manobras perigosas estão sendo... os delegados estão indo na casa deles e avisando eles, alguns que estão recebendo uma tornozeleira eletrônica, eles não podem sair à noite, estão retirando as redes sociais deles, né? E alguns até vêm um mandado de prisão, falando, não, vamos te conduzir, você está sendo preso porque você desrespeitou e tal. Então, a gente considera que Goiás já está muito evoluído, mas a gente tinha que fazer a parte da gente nessas questões aí, porque envolve o direito da coletividade. Cristiano, Pois não. obrigado pela palavra. Na semana passada, nós recebemos aqui em Silvânia, a pedido do delegado Valdir, uma equipe com 6 policiais militares que são lotados no batalhão de trânsito que fica inserido no Detran, onde eles vieram aqui para nos explanar, né, ações que serão relacionadas nesse sentido de coibir esse tipo de abuso, esse tipo de infração no trânsito. Inclusive, no dia em questão, eles vieram aqui especificamente por conta de uma publicação que circulou no Instagram, onde um motociclista, de posse do seu veículo, empinou, né, realizou essa manobra ali de frente, e o letreiro Eu Amo Silvânia ali na Praça do Cristo, tirou foto, publicou nas redes sociais e gerou grande repercussão. Os policiais da 47ª Companhia realizaram o patrulhamento assim que tiveram conhecimento da imagem, apreenderam um veículo que tinha diversas adulterações e esse veículo se encontra apreendido. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte: hoje, nós, enquanto parlamentares, estamos atentos a essas questões. Vão ser realizadas nas próximas semanas. Estão faltando só alinhar a questão das datas por conta do calendário de evento do município, mas vão ser realizadas blitzes educativas no sentido de conscientizar as pessoas, e vão ter também ações por parte dos órgãos de trânsito no sentido de penalizar mesmo, né, quem hoje comete esse tipo de infração. Por quê? Porque representa risco para a sociedade. Nós temos visto aí que o trânsito de Silvânia tem se tornado um trânsito perigoso por conta dessas ações.
e a inércia do poder público ela pode ceifar vidas, pode ser prejudicial para todos. Então, a sua colocação ela é muito importante e o senhor pode ter certeza que nós estamos atentos a essas demandas, nós estamos trabalhando aí diuturnamente para entregar resultados positivos em todas as áreas, inclusive nessa que é uma que cria diversos transtornos, não só no trânsito, mas na perturbação do sossego público, na questão do aspecto visual da cidade. É ruim quando você chega numa cidade e ela está com esse aspecto de trânsito abandonado. Eu acho que as ações que serão realizadas aí nas próximas semanas, próximos meses, vão dar uma boa, entre aspas, aliviada nesse problema, viu, Cristiano? Pode ter certeza que vai ser bem efetivo mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. E aí envolve escapamentos irregular, né? Adulterados, um monte de coisa. E sem querer tomar muito tempo dos senhores, falar sobre essa questão do trânsito, a ausência de câmeras, né? Que deveriam ajudar nesse sentido, e a fiscalização. O senhor está falando aí que vai ter, só porque um exemplo que eu trago lá do Piauí, que quem quiser ver nas redes sociais, se eu não me engano, chama-se Delegado Zanata. Qual que é o procedimento que eles tomam? Eles vão na causa do problema, né? Acho bonito essa coisa de blitz educativa, tem que ter, mas tem que ter uma ação mais contundente. Da mesma forma que eu falo aí que eu volto atrás lá no assunto dos fogos. Eu acho bonito, pelo posicionamento dos senhores, falar que às vezes 30 minutos, às vezes não ter. Na verdade, eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra, eu pertenço, isso está até em livro, eu pertenço a uma das primeiras famílias que chegaram em Bonfim, em Silvânia, e eu gosto muito de tradição e respeito muito. Que continue a tradição das folias, tudo mais. Quero deixar claro aqui que eu não sou contra. O meu posicionamento aqui é contra ao barulho, a perturbação do sossego, o direito do cidadão ao sossego público, a essas famílias que têm essas pessoas acamadas, idosos, portadores de necessidades especiais, a ter um sossego, né, a poder ter o direito ao seu imóvel, ao seu sossego. Então, a gente vem aqui até vocês, porque como fiscalizadores e legisladores, busco lá aquele exemplo que eu falei, quando estava tendo uns problemas aqui, e na época, e até foi quando entrou o Major Paz aqui, eu acho que a maioria aí se recorda, para que acontecesse alguma coisa com mais exatidão. No mais, eu queria agradecer a todos e o espaço. Peço desculpa, às vezes, por ter me delongado, mas agradeço e peço a atenção especial dos senhores para isso. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Nós agradecemos sua presença. Nós ainda temos, vamos ouvir também o reverendo Jorge Silveira, que quer fazer um convite. Então, a Semana da Cultura Evangélica começa na próxima semana, reafirmando aqui que será um tema que com certeza será falado, né, vereador Alba, será debatido nessa casa, e já tem aí remanescente, né, desse projeto que vocês já apresentaram, e com certeza é uma questão política, assim, conversa, diálogo, mas a pauta não pode ser esquecida. Acho que nós precisamos sim olhar para essa causa com muito carinho, reafirma que a alegria de uns não pode ser o sofrimento de outros, e Silvânia é um povo acolhedor, um povo que vai entender. O reverendo João Silveira, ele é o presidente do Conselho de Pastores de Silvânia, e ele tem um convite a fazer